Olá, bom dia. Esta semana é considerada uma semana de combate ao trabalho escravo e por muito tempo o Maranhão foi considerado o estado mais fornecedor, vamos dizer assim, de mão de obra escrava para o país. Mas essa situação parece que está mudando, tanto que em 2018 foram resgatados 43 trabalhadores em situação análoga à escravidão aqui no Maranhão. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar essas informações sobre todo esse assunto é o Paulo Lázaro de Carvalho Filho, que é auditor fiscal do trabalho. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia a todos os maranhenses. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês, tratando de assunto tão importante. Satisfação minha em recebê-lo mais uma vez. Essa é uma semana assim especial para vocês, né? Quando tem a oportunidade de, vamos dizer, de visibilizar mais esse trabalho de combate ao trabalho escravo, né? Esse é um dia que foi criado em razão de uma chacina que aconteceu há 15 anos na cidade de Unai, Minas Gerais, quando pistoleiros assassinaram 3 colegas nossos auditores, a mando de fazendeiros que estavam sendo fiscalizados. E a partir de então, o dia 28 e toda a semana que envolve o dia 28, passou a semana do auditor fiscal do trabalho e do combate ao trabalho escravo, são coisas que estão muito ligadas. Ligadas, né? Com certeza, né? E esse ano a gente resolveu também, através do principal órgão de uma imprensa, de uma sociedade livre, que é a imprensa, né? Uma democracia precisa de imprensa livre, através da imprensa fazer chegar à sociedade, ao maranhense, ao brasileiro, a informação de, afinal de contas, o que a inspeção do trabalho faz, né? O cidadão paga impostos, é um cidadão sofrido, trabalhador, ele contribui, esses impostos vão para o Estado está investindo no Maranhão de alguma forma, por exemplo, na inspeção do trabalho. O que a inspeção do trabalho produziu ao longo de 2018? Aí, uma boa pergunta, o que a inspeção do trabalho produziu ao longo de 2018? Pois é, nós temos alguns números que a gente faz questão de frisar, né? Por exemplo, ao longo de 2018 nós fizemos quase 2.800 fiscalizações no estado do Maranhão. Tá? Só de combate ao trabalho infantil, por exemplo, foram mais de 200. A gente fala muito de trabalho escravo, Elda, mas veja, hoje eu diria que não é que seja de só menos importância, continua sendo extremamente relevante, mas um dos assuntos extremamente relevantes hoje é o combate e a prevenção aos acidentes e doenças de trabalho. Isso é um problema seríssimo, o trabalhador adoece, se acidenta, fica mutilado, ele sofre, as famílias sofrem, as empresas perdem, a economia do país se abala, a previdência fica cada vez mais combalida em razão disso, né? E a gente fez mais de 800 fiscalizações de prevenção de acidente e combate também à doença no trabalho no Maranhão. Porque a gente pensa que depois que está empregado, está com a carteira assinada, está tudo certinho, né? Não tem mais problema nenhum para acontecer, já que você conseguiu o trabalho. Não é bem assim, né? Perfeito. E você levantou uma informação importante. Você falou que está com a carteira assinada, né? No ano de 2018, no Maranhão, a Inspeção do Trabalho encontrou quase 10 mil trabalhadores sem registro, sem carteira assinada. Foi um trabalho também nosso, que a gente viabilizou esses trabalhadores terem acesso aos seus direitos básicos. Veja, quando o trabalhador sequer tem o seu registro efetuado, quando ele sequer tem a sua carteira de trabalho assinada, nenhum direito lhe é assegurado. É verdade isso. Então nós encontramos quase 10 mil trabalhadores, mais de 9.900 trabalhadores nessa condição. Qual é a área onde essa situação mais recorrente, vamos dizer assim? Eu diria que o estado do Maranhão é bem democrático nesse sentido. É um estado muito vasto, né? Então, assim, isso tanto envolve uma grande quantidade de atividades econômicas, comércio, agricultura, né? Atividade de construção civil, atividades da saúde, por exemplo. Então, envolve várias atividades e isso está pulverizado por todo o estado. É bem verdade. E como a capital tem uma grande massa populacional, nós também temos, né, um contingente expressivo de pessoas trabalhando sem devido registro também na capital. Mas assim, é bem pulverizado. Quer dizer, todos os setores abrigam esta deformidade, vamos dizer assim, né? Lamentavelmente, a grande maioria dos setores. Mas voltando ao trabalho escravo, por muito tempo, como eu falei no começo, a gente compartilhou a ideia de que nós éramos exportadores de mão de obra escrava, junto com o Pará, se eu não me engano, né? Perfeito. E a gente ficou com essa ideia de que aqui todo mundo saía no caminhão, já procurando emprego, já para determinados empregos. Essa situação tem mudado ao longo do tempo, doutor Paulo? Tem mudado um pouco, né? É que hoje, para você transportar um trabalhador de um estado para outro, uma localidade para outra, você tem que fazer uma declaração, uma certidão declaratória de transporte de trabalhadores, em que você informa para o Ministério do Trabalho quais são as condições que o trabalhador vai ser submetido, o contrato de trabalho. Tem uma série de exigências legais para você fazer esse transporte dos trabalhadores. Quando, porventura, esse transporte é feito de forma irregular, muitas vezes a Polícia Rodoviária já pega no caminho.
né? Então isso tem diminuído. Mas assim, eu posso dizer que isso acabou? Não. Nós não temos ainda a totalização dessas informações do ano 2018, mas nós temos um fato novo em 2018 que começa a aflorar no estado do Maranhão. Como você bem falou, nós tivemos 43 trabalhadores resgatados no Maranhão. No Maranhão, né? E aí, veja como é interessante, né? Nós não queremos que os nossos cidadãos sejam explorados lá fora. Isso é ponto, pacífico, não queremos. Mas também não queremos que trabalhadores de outros estados sejam explorados aqui. Com certeza, a gente trocaria o papel de exportador por importador, né? Pois é. E aí, veja, no ano 2018 nós tivemos 30 trabalhadores encontrados no Maranhão, dos 43 que nós citamos, que eram cearenses e piauienses. Realizamos, por exemplo, em Caxias, entre o dia 23 de julho e dia 3 de agosto, uma ação fiscal no interior de Caxias, em que encontramos 20 trabalhadores submetidos a condições análogas de escravo, na extração do pó da carnaúba, que todos eram piauienses. Só trouxe lá do vizinho, botou aqui e começou a fazer o trabalho. E aí né? a fiscalização foi mas lá. Mas aí dá para dizer que essa situação está mudando, mas não no bom sentido, ao invés da gente exportar, a gente está importando? Veja, esse caso específico é importante que a gente tenha em mente o seguinte. Não gostei dessa troca, é verdade. Vamos explicar isso aí. Vamos então ver o que é que tem por trás disso. Acontece que a exploração do pó da carnaúba não é necessariamente uma atividade intrinsecamente nossa aqui do Maranhão. Tradicionalmente não é. É verdade. Né? Mas assim, lá do meu Ceará, eu sou cabeça chata, oriundo do Ceará, né? É uma atividade comum, corriqueira lá. E lá também ela era muitas vezes explorada na condição análoga de escravo. A inspeção do trabalho começou a apertar o cerco, começou a fiscalizar e o pessoal começou a sair de lá e procurando outros locais. Começaram a procurar no Rio Grande do Norte, começaram a ir para o Piauí e a fiscalização foi atrás. Resultado, vieram parar no Maranhão, só que a fiscalização foi atrás novamente. Quer dizer, eles estão procurando um ponto para botar esse pessoal para fazer essa atividade específica, é mais ou menos isso. É querer ganhar, é querer explorar quem está em condições adversas, né? E ter lucro em cima disso. Lamentável, a gente sabe que a grande maioria do empresariado brasileiro são pessoas sérias, trabalhadoras, cumpridoras de suas obrigações, e é por isso que a Inspeção do Trabalho procura atuar com firmeza, porque quando você combate as práticas danosas ao trabalhador, você permite que o bom empresário, aquele que é cumpridor das suas obrigações, ele seja beneficiado. Por quê? Porque do contrário, é uma concorrência desleal. Quem não cumpre as obrigações trabalhistas tem menos custo. Tem menos custo, vai ter mais lucro, né? Não é verdade? Com certeza. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e a gente volta já para continuar esse assunto. É um minutinho só. Voltamos para conversar um pouquinho mais sobre o combate ao trabalho escravo aqui no Maranhão. A gente fala aqui no Maranhão, mas esse é um trabalho nacional, né? Não é só aqui no Maranhão que se faz isso. A gente pode dizer que são os estados do Nordeste onde aparecem mais essa situação? Olha, não necessariamente. Nós temos hoje também, isso é bem democrático, mas assim... ou seja, quer dizer que é bastante pulverizado, né? Mas nós encontramos realmente na Bahia, encontramos no Maranhão, encontramos no Piauí, encontramos no Rio Grande do Norte, a gente encontra também em Minas Gerais, a gente encontra em São Paulo, né? A primeira ação fiscal desse ano foi em São Paulo. Quer dizer, não é porque São Paulo é o estado mais desenvolvido que ele está imune a essa praga que é o trabalho escravo. A prática ela é danosa em todo canto. Em todo canto tem aquele indivíduo que quer encontrar a brecha na lei ou se esconder do Estado, do braço do Estado da fiscalização para cometer ilícito, né? O Pará, o Amazonas, a região norte também, a região centro-oeste. Então, assim, não é privilégio. Sabe o que acontece, Elda? Essa questão do trabalho escravo, ela está, vamos dizer assim, no imaginário coletivo, muito vinculada ao trabalho rural. Mas hoje você tem isso na construção civil, você tem isso na indústria de confecções. Confecção é onde agora está se encontrando o maior número em São Paulo, então é o mais forte em São Paulo, eu acredito, né, com relação à confecção, né? Sim. Então nós temos hoje diversas outras atividades que têm esse tipo de atividade, de comportamento, vamos dizer assim, irregular. Hoje, o que é mais forte nesse trabalho que vocês realizam? É essa briga, vamos dizer assim, contra o trabalho escravo ou aquelas outras situações em que o senhor falou da irregularidade do emprego depois que a pessoa está empregada? Veja, se a gente for falar em termos de quantidade de denúncias, de situações que nós identificamos,
as duas grandes preocupações que a gente tem, junto com o combate ao trabalho escravo e trabalho infantil, é a informalidade. De acordo com a Pesquisa Nacional para a Amostragem de Domicílio do IBGE, o Maranhão, por exemplo, tem o maior índice de informalidade do país. Os últimos dados. Mas Nós temos muita gente, tem muita gente trabalhando que não estão devidamente formalizados, né? Então isso é uma preocupação muito grande. É por isso que eu falei que nós encontramos mais de quase 10 mil trabalhadores nessas condições durante o ano 2018. Outra questão também é a sonegação de FGTS. Veja, o FGTS é um recurso para o trabalhador, para ele comprar a casinha dele, para ele quando aposentar ter um dinheirinho, então é um fundo do trabalhador, né? E no Brasil, ano passado, a Inspeção do Trabalho, em nível nacional, recuperou mais de 5 bilhões, para ser preciso, 5 bilhões e 200 milhões de FGTS sonegados. E no Maranhão, nós conseguimos fazer uma recuperação com notificações de débito de 64 milhões e meio. 64 aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, 64 milhões e meio. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E veja, isso com um quantitativo reduzido de auditores. Se nós tivéssemos uma quantidade maior de auditores, a gente faria um trabalho muito maior. Porque esse ano de 2018, nós conseguimos abranger 83 municípios do Maranhão, dos 217, o que dá em torno de 40% da extensão territorial. Ou seja, tem muito campo para trabalhar. Vocês só conseguem atuar em 83 municípios? Nós conseguimos atuar isso por conta da quantidade de auditores, que é diminuta, e dos recursos financeiros, que nem sempre há também restrições orçamentárias. Aí quando você fala na sonegação do FGTS, a gente tem que ver tudo que vem em consequência disso, Perfeito, não é? Perfeito. São benefícios que o trabalhador vai perder, porque esse dinheiro está deixando de circular. Sim. Alguém está ficando com o dinheiro antes de chegar lá na ponta do beneficiário. Aí nesse caso, por exemplo, quando alguém precisa do FGTS que não consegue porque a empresa não depositou, como é que entra a atuação do auditor fiscal? Bom, o que o auditor fiscal faz? Ele faz um levantamento de débito da empresa, verifica tudo que a empresa está devendo e cobra da empresa. Se a empresa não recolhe, nós fazemos um documento chamado INDFC e encaminhamos para a cobrança através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que vai entrar com a ação de cobrança na Justiça para obrigar aquele devedor a honrar seus compromissos. E como você estava dizendo, isso é extremamente sério, porque esse recurso, enquanto não está na mão do trabalhador, mas está, por exemplo, na Caixa Econômica, que é a grande operadora nacional da FGTS, está financiando a habitação, está financiando o saneamento básico. Quando ele é recolhido direitinho, encaminhado para onde deve, exatamente. Né? Ou seja, recursos que está ajudando a dinamizar a economia brasileira. Né? Gerando empregos, consequentemente. Sim. E quando isso fica sonegado, você prejudica toda a sociedade. É muito dinheiro na mão errada, né, quando devia estar circulando entre os trabalhadores. E os auditores fiscais também? O dia do auditor fiscal, foi dia 28 de janeiro, Perfeito. né? Foi o dia do auditor fiscal. Ele tem o que comemorar? Sim, na medida em que a gente olha para frente e vê que, a despeito das adversidades, a despeito das dificuldades de recursos, de quantos poucos somos, mas que ainda assim a gente está agindo, atuando no sentido de assegurar os direitos dos trabalhadores, assegurar que o bom empresário, aquele que cumpre suas obrigações, não seja também lesado, que ele tenha segurança jurídica, que ele não sofra concorrência desleal, que a economia do país seja dinamizada por conta de mais emprego, de mais negócios, que a Previdência não sofra tanto com recursos alocados para pagar benefícios decorrentes de acidentes e doenças do trabalho. A gente olha e diz, nós estamos cumprindo o nosso papel. Né? Somos poucos, é verdade, gostaríamos de sermos mais. No país inteiro, nós temos hoje mais de na realidade são 1.390 vagas para o auditor fiscal, cargos existentes e vagos, 100 pessoas para assumir, precisa de concurso público. Se tivéssemos esses 1.390 no país, nós teríamos uma atuação ainda muito mais forte. Efetiva, né? Com certeza. Se nós recuperamos com a quantidade que temos hoje, 5 bilhões e 200 milhões de FGTS, você imagine quanto mais não podia ter sido feito. Quanto mais não teria... Olha, o Maranhão já chegou a ter 60 auditores. Hoje nós temos menos de 30. Menos da metade, Nós temos na realidade hoje uma defasagem de mais de 50% do quadro. Se tivéssemos um quadro maior, faríamos muito mais. O que a gente faz então? Ora, a gente procura ter ganho de produtividade, utilizar a informática, utilizar a tecnologia para cada vez mais a gente conseguir fazer mais com menos. Quer dizer, fazer mais com menos, né? Fazer mais com menos. E as perspectivas? Porque aí fala, a gente está saindo da crise, mas a gente ainda está na crise, né? Aí tem que dar uma freada nos investimentos, uma freada na contratação de pessoal, essa coisa toda. Mesmo assim, mesmo com essas possibilidades, dá para enxergar um futuro, uma luz no fim do túnel?
A gente sempre tem esperança, né? Com a extinção do Ministério do Trabalho, muita gente ficou empolvorosa, e agora e tal. Bom, primeira coisa, cidadão, o teu direito, empresário, o teu direito também está assegurado pela legislação. A legislação trabalhista permanece, teve algumas alterações, ela permanece. A função da auditoria é trabalhar no sentido de que a legislação seja cumprida. E hoje no Ministério da Economia, as funções que eram então da Inspeção do Trabalho no Ministério do Trabalho continuam preservadas, com as mesmas funções, com as mesmas prerrogativas constitucionais e institucionais funcionando normalmente. E há uma indicação dada pelo atual secretário dizendo que vai investir em tecnologia, vai investir na capacitação cada dia mais continuada dos auditores para que eles possam cada dia mais realizar seu trabalho trazendo efetividade, ou seja, conseguindo de fato materializar aquilo que o direito assegura. Isso é bom, né? Pelo menos a gente tem se não a garantia, pelo menos a esperança, perfeita, esperança de que a coisa vai continuar do jeito que está, mas melhorando. Se Deus quiser. Olha, então para mim só resta dar parabéns pelo trabalho que vocês executam, apesar das dificuldades, que é inerente a todo mundo, não tem jeito não. É verdade. Mas o trabalho de vocês é muito importante na medida em que dá legalidade a essas situações ilegais e faz com que a gente tenha esperança de que todo mundo tem seu direito assegurado e que tem alguém que lute por eles. Muito obrigada. Nós temos satisfação e agradecemos a oportunidade de estar com vocês. Obrigada e bom dia. Bom dia para você também, que sabe que essa conversa fica à sua disposição no nosso site, você acessa a hora que você quiser, pode ver, pode rever, pode ver que você viu, gostou mais e pode ver as que você ainda não viu. E as nossas páginas das redes sociais também estão à sua disposição, é só acessar que está lá tudo prontinho para você. Mas todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã, com notícias, com informação, com tudo para deixar o seu dia bem informado logo no comecinho do dia. Tchau!